Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Eu chamo-me Adam Muhammad e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Árabe Comunicativo Oral. Nesta aula, nós vamos aprender os pronomes pessoais de sujeito em árabe. O que são pronomes pessoais de sujeito? Por exemplo, quando eu digo eu sou alto, tu és bonita, nós somos amigos e assim por diante. Portanto, eu, tu, ele, nós, vós. Vamos aprender esses pronomes na língua árabe. Também nesta aula vamos aprender sobre os números. O que isso significa gramaticalmente falando? Significa dizer, por exemplo, que na língua portuguesa nós temos singular e plural. Temos dois números, singular e plural, gramaticalmente falando. Ao passo que na língua árabe nós temos três números, singular, dual e plural. Em termos práticos, o que isso significa? Por exemplo, na língua portuguesa, um objeto, por exemplo, tenho aqui as minhas chaves. Veja, vamos comparar os números em português e em árabe. Em português, nós temos dois números, singular e plural. Em árabe, temos três números, singular, dual e plural. Vejamos o que isso significa na prática. Portanto, uma chave. Na língua portuguesa, uma chave, este um único objeto é singular. E na língua árabe também é singular. Portanto, para português e árabe, singular coincide. Um objeto, singular, singular. Muito bem. Na língua portuguesa, duas chaves, plural, ok? Uma chave é singular, duas chaves é plural. Agora, na língua árabe, o plural começa a partir de 3. Na língua portuguesa, o plural começa a partir de 2. E em árabe, o plural começa a partir de 3. Ok? Essa é a diferença. Em português e árabe coincide. Singular. 2, em português é plural, mas em árabe 2 não é plural. Em árabe 2, não 2. O plural em árabe começa a partir de 3. 3 objetos, 3 pessoas, 3 coisas e assim por diante. Portanto, na língua portuguesa temos apenas dois números. Singular, um objeto, plural, 2 objetos. Na língua árabe nós temos 3 números. Singular, um objeto. Dual, 2 objetos. Ok? Em árabe, 2 objetos chama-se dual, não chama-se plural. E a partir de 3 objetos em diante, aí é que temos plural. Então, essa é a diferença entre português e árabe. Em português temos apenas singular e plural. Em árabe nós temos singular, dual e plural, a partir de 3 em diante. Isso é o que nós vamos aprender. E depois também em português e árabe tem masculino e feminino. Ok? Aí coincide. Pode não coincidir o objeto em si, ok? Mas português tem masculino e feminino, árabe também tem masculino e feminino. Deixa-me dar aqui um exemplo. Em termos de coincidência. Não sou bom aqui a desenho, mas vocês vão pegar aqui a ideia. Portanto, eu tenho aqui uma casa. Aqui está a porta. Janelas, ok? No ensino primário é assim que nós desenhávamos. Muito bem. Veja, este objeto na língua portuguesa é a casa. A casa. Então, é feminino. Na língua portuguesa é feminino. Este objeto, feminino. Ops. Isto aqui fez zoom.
Na língua portuguesa, este objeto é feminino. Na língua portuguesa, esse objeto é feminino. Não está a funcionar aqui a borracha. Feminino. Ok? Tenho um objeto. E na língua portuguesa, este objeto é feminino. Este mesmo objeto, na língua árabe, é al-baito. 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 Este objeto, na língua árabe, é masculino. Ok? Portanto, aqui você pode observar que nem sempre há coincidência. Um objeto em português pode ser considerado feminino, tal como a casa, mas o mesmo objeto em árabe ser considerado masculino. Por exemplo, tenho aqui chave. Na língua portuguesa, esse objeto é masculino. Não masculino, feminino. A chave, na língua portuguesa. Ao passo que este mesmo objeto, na língua árabe, é masculino. Ok? Al-miftah é masculino em árabe, é feminino em português. Tenho aqui este objeto, telefone. Em português, nós dizemos o telefone. Portanto, em português, isto é masculino. O telefone. Este mesmo objeto em árabe também é masculino. Al-hatifu. Al-hatifu. Portanto, aqui há coincidência. Ok? Em português é masculino e em árabe é feminino. Agora, em termos práticos, o que isso significa? Significa que quando você estiver a aprender novas palavras na língua portuguesa, novos nomes, carro, casa, telefone, caderno, você deve procurar aprender a palavra junto com o seu gênero. Se você aprende uma palavra como, por exemplo, caneta, kalam, você deve procurar saber, olha, essa palavra é masculino ou feminino em árabe. Não em português. Em português você já sabe. Mas você deve se preocupar com o gênero em árabe e não em português. Isso é muito importante. Muito importante porque se você considerar um objeto feminino em árabe enquanto que é masculino, então você vai conjugar o verbo no feminino e depois aí vai haver confusão. Isso é, você estaria a fazer tradução direta em português. Então, o que você deve reter é que nem sempre há coincidência em termos de gênero do mesmo objeto nas duas línguas, nos dois idiomas. Portanto, aprenda em árabe, cada idioma com o seu respectivo gênero. Então, até agora, o que nós vimos? Nós vimos que em árabe nós temos 3 gêneros, masculino, dual e não masculino, singular, dual e plural. Ao passo que em português temos apenas 2 números, não gêneros, números. Em árabe temos 3 números, singular, dual e plural. Ao passo que em português nós temos 2 números, singular e plural. E em português e árabe temos 2 gêneros, masculino e feminino. Porém, nem sempre há coincidência em termos de gênero na língua portuguesa e na língua árabe e, portanto, você deve aprender cada palavra com o seu respectivo gênero. Portanto, ainda nem introduzimos os pronomes que nós vamos estudar, propriamente dito, estava aqui a fazer a apresentação. Então, vamos a isso. Temos aqui pronomes pessoais de sujeito. Pronomes pessoais de sujeito na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Já sabemos em português, agora vejamos em árabe. Portanto, tal como eu falei, em árabe nós temos 3 números, singular, dual e plural. Aqui estão, singular, dual e plural. Singular é um único objeto. Dual,
dois objetos, duas coisas ou duas pessoas. Plural a partir de 3 em diante. Ok? Para português, nós temos singular é um objeto. E a partir de 2 em diante é plural. Em português temos apenas singular e plural, ao passo que em árabe nós temos singular, dual e plural. Muito bem. Depois de nós aprendermos que na língua portuguesa temos singular, dual e plural, agora vejamos. Nós temos também 3 pessoas, só que aqui, por uma questão de organização do verbo em árabe, primeiro apresento terceira pessoa, segunda pessoa e primeira pessoa. Isso é só uma questão de organização, e quando nós estivermos a estudar os verbos, você vai entender por que é ideal organizar primeiro a terceira pessoa, depois a segunda pessoa e por fim a primeira pessoa, neste caso. Porque é que está organizado desse jeito? Geralmente, na língua portuguesa, como é que nós conjugamos os verbos? Primeiro temos primeira pessoa, eu, e plural, nós. Segunda pessoa, tu, e plural, vós. E terceira pessoa, aqui é a segunda pessoa, e terceira pessoa na língua portuguesa, ele ou ela, e plural, eles. É assim como está organizado na língua portuguesa. Porém, árabe é uma nova língua, escreve-se da direita para a esquerda, ao passo que português escreve-se da esquerda para a direita. Essa já é uma diferença. Então, eles, no âmbito da mesma diferença, decidiram organizar que primeiro vai ser a terceira pessoa, depois vai ser a segunda pessoa e depois vai ser a primeira pessoa. Isso é assim que eles preferem organizar. Nós temos a nossa organização. Claro, são idiomas completamente diferentes, portanto, cada qual organiza como quiser. Muito bem, já vimos que temos singular, dual e plural. Depois temos a terceira pessoa, segunda pessoa e primeira pessoa. Note que isto é apenas uma questão de organização. Aliás, você vai notar outros autores a, de fato, colocarem aqui primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Aliás, você próprio, depois de aprender todos esses pronomes, você vai colocar do jeito que você quiser e não há nenhum problema quanto a isso. Muito bem. Outro aspecto que nós vimos é que temos apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Sendo assim, a terceira pessoa divide-se em masculino e feminino, a segunda pessoa divide-se também em masculino e feminino, e a terceira pessoa divide-se também, não a terceira pessoa, a primeira pessoa divide-se também em masculino e feminino. Esta é a organização. Espero que você tenha entendido como é que nós partimos do início até chegar a este momento. No início, vimos singular, dual e plural. Depois, vimos a organização. Primeiro, terceira pessoa, depois segunda pessoa, depois primeira pessoa. Depois, acabamos de ver que cada pessoa é dividido em masculino e feminino, masculino e feminino, masculino e feminino. Muito bem. Agora, vejamos os pronomes árabes propriamente dito. Os pronomes pessoais árabes. Temos aqui, para a terceira pessoa, masculino, singular, huwa. Huwa, que significa ele. Ele. Muito simples. Terceira pessoa, masculino, singular, huwa, significa ele. Para o dual, temos huma. Huma. Huma, que significa eles. 2. Ok? Eu falei que o dual refere-se a 2 objetos, 2 pessoas. Ok? E o plural temos hum. Hum, que significa eles, referindo-se a 3 pessoas em diante. Portanto, aqui você deve entender que huwa significa ele, huwa significa ele, uma pessoa. Posso pôr aqui entre parênteses, uma pessoa. Huma significa eles, referindo-se a 2 pessoas apenas. E hum significa eles, referindo-se a 3 pessoas em diante. Ok? Essa é a diferença. Enquanto que em português, quando você diz eles, você já está a referir a 2 pessoas em diante. Em árabe, tem diferença. Huma significa eles, referindo-se a 2 pessoas. E hum significa eles, referindo-se a 3 pessoas. Isto é para o masculino, huwa, huma, hum.
Depois, para o feminino, nós temos hia. Hia, que significa ela. Hia significa ela. Portanto, aqui é terceira pessoa, singular, feminino. Hia, ela. Depois, huma, elas, duas. E hunna, elas, referindo-se a um grupo de mulheres, 3 em diante. Ok? Essa é a diferença. Agora, deixa-me dar aqui uma explicação sobre a diferença entre o que é grupo de pessoas masculino e feminino. O que é que nós temos aqui? Hia significa ela, ok? Uma mulher. Huma significa, veja aqui, huma temos aqui elas para duas mulheres ou eles para dois homens. Aqui o pronome é o mesmo, huma. Huma. O que isso significa na prática? Significa que quando você diz huma, você pode estar a referir-se a dois homens, você pode estar a referir-se a duas mulheres, ou você pode estar a referir-se a um homem e uma mulher. Ok? Desde que sejam duas pessoas, você não se preocupa se é homem ou mulher, diga somente uma. Ok? Ao passo que, no plural, você só diz hunna, elas, quando é um grupo apenas de mulheres, tal como em português nós temos isso. Ok? Se nós temos 20 mulheres e um homem no meio desse grupo, aí você diz eles. E em árabe é equivalente a dizer hum. Mas se for um grupo apenas de mulheres, aí você diz hunna, elas. É assim que funciona. Portanto, huwa, ele, huma, eles. Dois, pode ser dois homens ou um homem e uma mulher. Hum, eles, referindo-se a um grupo misto, homens e mulheres, ou apenas de homens. Eles, desde que seja a partir de 3 em diante. Depois temos hiya, que significa ela. Huma significa elas. E hunna também significa elas. Porém, huma significa elas, referindo-se a duas mulheres. E hunna significa elas, referindo-se a 3 mulheres em diante. E outra coisa que você deve observar aqui é que huma é a mesma palavra é o mesmo pronome para o masculino e para o feminino. Exatamente o que nós estamos observando aqui. Agora vamos para a segunda pessoa. Anta. Anta significa você, ou significa tu. Geralmente no Brasil é usado você. Nós aqui em Moçambique usamos tu, ok? Mas também usamos você, tanto faz. Tu, você. O fato é que quando você está a falar com alguém, você quer dirigir-se a essa pessoa, você diz, hey, você, ou hey, tu, anta, tu, você, referindo-se a uma pessoa. Quando você dirige-se a duas pessoas, você diz antuma, que significa vocês dois, ok? Antuma, vocês dois, veja, para eles dois é huma, para elas duas, huma, e para vocês dois, antuma, ok? Portanto, a característica do dual é este alif aqui. É a característica do dual. Huma, antuma e assim por diante. E para vocês, a partir de 3 em diante, 3 homens ou um grupo misto, antum, portanto, anta, antuma, antum. Para o feminino, anti, antuma, antunna. Ok? Portanto, anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ok? Isso é o que nós vemos aqui, anti, antuma, antunna. Portanto, anta significa você, referindo-se ao masculino, e para o feminino, anti, você, referindo-se ao feminino. Para o dual, antuma é usado tanto para o masculino quanto para o feminino. E no plural, antum significa vós ou vocês para o masculino. E para um grupo apenas de mulheres, feminino, antunna.
antunna. Note que, lembre-se que estes são pronomes pessoais de sujeito, pronomes pessoais. Aqui não estamos a falar de objetos. Um grupo de objetos em árabe, nós vamos aprender na devida altura. O que eu quero que você... Não vou mencionar agora, senão causará assim confusão, porque no início é surpreendente, nem é complicado, é surpreendente como é que os árabes tratam objetos no plural, mas agora estamos falando apenas de pessoas. Esses são pronomes pessoais, referindo-se a pessoas. Sendo assim, um grupo de mulheres, de pessoas, antum, para homens, antunna, para mulheres. Nota aqui uma certa semelhança. Veja aqui. Hum e aqui antum, para homem. Depois, hunna, antunna. Notou assim uma certa semelhança? Para mulheres, antunna para mulheres. Huma, antuma. Portanto, quer dizer, para você poder acabar memorizando esses pronomes, isso é uma questão de observar essa tabela, ver assim a semelhança, e depois semelhança, diferença, e depois é mesmo uma questão de prática. Agora, para a primeira pessoa, ana. Ana, aqui está. Ana significa eu, e nós, referindo-se a duas pessoas, dual, duas pessoas dizem nahnu. Duas pessoas dizem nahnu. Aqui está. Nahnu. Ana significa eu. Agora, eu e mais uma pessoa, nahnu. E, coincidentemente, três pessoas ou mais, o pronome é o mesmo. Nahnu. Sendo assim, o dual, na primeira pessoa, você pode usar o nahnu, você pode usar tanto para o dual quanto para o plural. Ana, singular. Nahnu, pode ser, duas pessoas podem dizer nahnu, nós, três ou mais também podem dizer nahnu. E para o feminino não tem diferença. Portanto, ana é usado para o masculino e para o feminino. O que isso significa? Significa que uma mulher diz ana. Um homem também diz ana. Ana, que significa eu. Ana Adam. Uma mulher diz ana Mariam. Ok? Eu digo nahnu Adam wa Mariam. Ela diz nahnu Mariam wa Adam. Portanto, o pronome é o mesmo. E no plural, nahnu. Homem e mulher usam aqui o nahnu. Portanto, esses são os pronomes pessoais de sujeito em árabe. Eu espero que com esse vídeo você possa ter observado, entendido. O objetivo principal é entender, não é decorar. Okay? Eu, pessoalmente, nunca decorei essa tabela. Foi uma questão de entender, aprender, entender. Depois, com a prática, no dia a dia, na conversação, conversando com amigos, lendo livros, então esses pronomes foram fixando. Então, é do mesmo jeito que você vai também aprender. Primeiro, você procura entender. Para entender é só uma única vez. Okay? Você não precisa de entender duas vezes. Isso você não precisa de entender hoje, depois voltar a entender amanhã. A partir do momento que você entende, entendeu. Não há como deixar de entender. Claro, precisa de entender devidamente, né? Você pode entender errado, então aí precisa de correção. Mas, se este vídeo você entendeu, aqui o pronome huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, se de fato você entendeu, amanhã você pode se esquecer. Significa que se você voltar a olhar para essa tabela e se você fizer assim, revisão, então, rapidamente você vai se lembrar. E se você for usando, aí você acaba não se esquecendo, mas o fato é que você entendeu. O objetivo principal é entender e espero que com este vídeo você tenha entendido todos os pronomes pessoais aqui de árabe. Agora, em termos do seu uso, é aquilo que falei, não tem nada de especial. Você diz, por exemplo, Huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Huwa Ahmad, que significa ele é Ahmad. Hiya Mariam. Hiya
Mariam, que significa ela é Mariam. Anta Khalid. Anta Khalid. Você é Khalid. Anti Mariam. Você é Mariam. Ana Adam. Eu sou Adam. Uma mulher pode dizer Ana Aisha. Ana Aisha. Ana Aisha. Eu sou Aisha. E depois temos aqui o plural. Nahnu Adam wa Mariam. Nahnu Mariam wa Adam. Antum. Antuma. Antuma Mariam wa Miriam. É assim que funciona. Depois, nos vídeos subsequentes, nós vamos ver assim a aplicação, o uso aqui desses pronomes. Simplesmente queria ali apresentar. Você já conhece os pronomes árabes, você já conhece também você conhece os pronomes árabes, conhece assim a sua tradução, conhece o plural, dual e singular. Lá mais para diante é uma questão de prática. Agora, na próxima aula eu vou, em termos, tal como falei, é uma questão de prática, vou usar esses mesmos pronomes para a conjugação dos verbos regulares em árabe no passado. Portanto, vamos usar esses pronomes para você entender a formação da conjugação dos verbos no passado e principalmente a semelhança entre o pronome e o verbo no passado. Portanto, até a próxima aula, onde nós vamos aprender a conjugar o verbo darasa, que significa estudar. Sendo assim, você verá que, de fato, esses pronomes são extremamente úteis. Até lá!